Hoje o Brasil chegou à triste marca de 300 mil vidas perdidas durante a pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.200 mortes por Covid-19 registradas em todo o Brasil. Estados reagiram à alta de casos de Covid-19 e anunciaram aumento nas medidas de restrição. A capital paranaense restringiu a circulação de pessoas e endureceu as restrições. O Brasil vive uma explosão de casos e mortes por coronavírus. Em boa parte do país, as UTIs estão próximas do limite. Já estão com 100% da capacidade total. A situação está caótica, sabe? O governo, a população assustadíssima e parece que está difícil da gente encontrar e enxergar uma luz. Essa nossa expectativa, que Deus nos dê luz, cara. Tá difícil demais. Gente, o mundo tá parado. Nós estamos em lockdown e a gente trouxe vocês hoje aqui para conversar exatamente sobre isso. Seja muito bem-vindo, fica aqui com a gente, que a gente tem um recado muito importante para o seu coração. Lockdown, essa é a palavra do momento, André. Infelizmente, tá no meu vocabulário e no seu vocabulário também. E eu não sei se você sabe, mas a palavra lockdown foi a mais procurada no Google no ano passado, André. 2020, que surpreendente, né? A palavra ela entrou ali no top, né? Das que mais foram das listadas. Pesquisas. Infelizmente, né? Só que essa palavra lockdown, ela gera, quando a gente fala dela, gera uma controvérsia do caramba. Por quê, André? Por que gera controvérsia? Ô, Vinícius, é difícil demais. A hora que a gente começa a ver a situação do país e você faz um viés e olha para a realidade, e olha para a vida, sob a ótica do que está acontecendo nos hospitais, do que está acontecendo nos IML do país, números assombrosos como esse que a gente acabou de citar, uma maneira de lidar com o assunto, adotada em vários lugares, foi a de fechar tudo, de travar esse lockdown horizontal, restringir a circulação ao máximo, na intenção de inibir a circulação do vírus, a propagação da doença. Detalhe, é controverso o assunto, Vinícius, porque essa é uma das formas de lidar, mas ela assim, é eficiente? Há pessoas questionando a eficiência dela. Só que se por um lado há muito anseio da comunidade médica, da comunidade científica estrangular a disseminação do vírus, por outro lado tem outro abismo sendo aberto, que é o abismo do caos econômico. A gente ultrapassa a casa dos 14 milhões de desempregados no país. Pessoas pobres que precisam ali de, sabe, aquela conversa, poxa, de matar um leão por dia, não tem a opção de falar assim, olha, fique em casa. Então a gente chega num momento extremamente controverso, onde tem gente fazendo hashtag fique em casa, mas tem outras pessoas fazendo o hashtag todo serviço é essencial, porque de verdade não é simples, o assunto é extremamente polêmico e às vezes eu tenho a impressão assim, que é como se estivéssemos numa grande guerra, onde nunca ninguém passou por ela, das pessoas que estão no momento, e a tentativa é, poxa, para onde que a gente vai? Vai por aqui, mas daí quando a gente adota um caminho, a gente percebe que num outra fronte de batalha a gente está perdendo, e daí fala assim, não, dá atenção para cá, mas se der atenção pra gente, vai perder a batalha. Então assim, não tá nada simples, o assunto não é fácil, a gente não quer simplificar porque ele é polêmico mesmo, ele é difícil, mas a gente tem que encarar e conversar. Tá bem longe de acabar, André. Tá bem longe de acabar. Há um tempo atrás a gente ouvia falar, a gente fazia perguntas, alguém da sua família foi atingido por alguma consequência da pandemia? Seja o próprio Covid ou o desemprego? A gente ouvia falar que não. Agora ninguém escapa. Tá dentro de todas as casas, tá iminente, tá pesado, né, André? Tá pesado, você imagina, Vinícius. Um ano atrás, se a gente fosse para essa casa, 9, 8, 10, 15 de abril, essa média assim, não tinha chego a 200 óbitos no Brasil por conta do coronavírus, mas agora recentemente esses números passaram do 4 mil diário. Pessoas que faleceram, imagina, a gente está num momento fúnebre no país, né? A gente está falando, gente, sobre lockdown. Você viu esse vídeo que passou no início, antes da gente conversar, e esse é o pano de fundo, né, André? E olha aí onde que a gente tá. A gente tá na frente de um templo, de uma igreja, e a porta tá fechada.
A pergunta é, Deus está em confinamento? Deus está em lockdown ou Deus não está em lockdown? Você consegue responder isso pra gente, André? Então, Vinícius, talvez qualquer cristão que assista e que acesse esse vídeo com um conhecimento mínimo da teologia, do conhecimento das escrituras, falaria, é claro que não. Em termos teóricos, por uma questão de definição de quem é Deus, é impossível Deus, é contrassenso ele ser confinado. Isso pensando em teoria. Mas daí quando a gente bate e escancara a dor e o dilema de que estamos vivendo, a sensação, ainda que as pessoas não arrazoem sobre isso, a sensação de muitos é, onde está Deus? Onde está Deus? O que Deus faz por nós? Então assim, a gente tem um aberto e decisivo não, Deus não está confinado. O detalhe é o seguinte, né, Vinícius? Parte da experiência de muitas pessoas com o Criador é uma experiência que não conhece as principais cenas das Escrituras que mostram pra gente de um Deus que permite e conduz o seu Filho amado para uma situação de muita dor. E o próprio Filho amado diz assim, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, o Deus das Escrituras, ele oferece uma dinâmica extraordinária para a gente, mas nem sempre ele alivia a gente de grande dor. Então, esse é o ponto. Deus não está confinado, mas há muita coisa de que se entender sobre Deus e a conversa é longa. Conversa longa. O lockdown, André, ele vem através de um anúncio, de um decreto, por parte do governador, por parte do prefeito, e esses caras aí atingem uma grande massa da população, atingem grande parte da cidade, do estado, e eles demonstram que tem um grande poder, né, André? Se eu usar esse paralelo aí, a gente pode falar que Deus também tem decreto para nós, para a humanidade? É interessante, né, Vinícius, você tocar nesse assunto, porque, de fato, ela é uma terminologia muito apropriada. A palavra decreto, ela está relacionada a alguém que tem muito poder, estabelece esse poder e faz exigências para um grande número de pessoas acerca daquilo que é decidido como adequado para o momento. E, assim, a verdade é que tem muito a ver com a realidade do Criador. Deus decretou inúmeras realidades e ele está numa condição de extremo poder e decidiu determinadas coisas e deliberou determinadas coisas e tudo funciona de acordo com essas deliberações dele. Então é muito propício, a gente pode falar assim, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, ele é um Deus que tem decreto. E isso quer dizer assim, ele é um Deus que é mandatário. Há na concepção pós-moderna, Vinícius, um desejo e até uma vontade, porque o ser humano sempre foi assim, a gente tem um problema de criar deuses à nossa imagem e semelhança, e a gente está num momento onde assim, há a vontade das pessoas, e essa vontade é minha também, eventualmente, de construir e confeccionar um Deus que seja muito mais conveniente para você. Conveniente, e esse Deus conveniente é um Deus vulnerável. Quer ver uma coisa curiosa, como há uma mudança de paradigma da população e isso é transferido para a espiritualidade? Se a gente for analisar os filmes, por exemplo, de super-heróis, vamos pegar um exemplo do Superman. O Superman, na década, sei lá, de 80, de 90, era um ser extremamente forte, combativo. Ele era impecável, é evidente que tinha um problema da criptonita lá, mas era um ser muito realizado. Se você for para as últimas séries daquela série lá dos Vingadores, para mim é muito caricato lembrar daquele herói lá, o Thor. O Thor, depois de uma temporada lá, ele ficou numa deprê, ele ficou ruim, ele ficou pançudo, caiu numa cachaça. Então, o que as pessoas fizeram? Porque a modalidade da cultura atual, por um lado, fez um negócio muito bacana, sabe, Vinícius? Ela assim, humanizou ainda mais os heróis. E isso a gente fala assim, poxa, bacana, porque de fato não existe heróis. Uma coisa é humanizar herói, fazer isso com uma ficção. Outra coisa é a gente transferir essas nossas interesses de fragilidade
humana e levar isso para o Criador. Então o que tem se feito é olhar um Deus que fica bem pequenininho e bem limitadinho. E o Deus das Escrituras, ele é qualquer coisa, mas ele não é limitado e ele não se parece com a gente nesse aspecto da fragilidade e da fraqueza. Ele é e continua sendo o Todo-Poderoso. Que legal, você citou o Superman. Eu assisti esses dias um pastor chamado Marcos Botelho e perguntaram para ele assim, qual a semelhança entre Jesus e Superman? Ele falou, tem várias, mas tem uma grande diferença. O Superman saiu do mundo dele porque o mundo dele estava explodindo, estava indo embora. Já Jesus veio para o nosso mundo porque o nosso mundo está se perdendo, explodindo. Legal pra caramba. Ótimo, perfeito. Ô André, esse cara que decreta, tá? O governador, o prefeito, o presidente, enfim, as autoridades como um todo, para decretar tem que estar num lugar assim de evidência, né? Um lugar singular, um lugar assim importante. Uma condição privilegiada, né? Você falando agora que Deus tem decretos, de acordo com a Escritura, qual o lugar de Deus na criação, na nossa vida, nesses decretos, André? Olha aí, Vinícius, uma coisa interessante e importante. É provável, no mundo onde que cada um de nós é convidado, às vezes, a se tornar um cientista, porque no momento acontece uma coisa muito curiosa, Vinícius. As pessoas conseguem ter uma opinião sobre a política, elas se tornaram especialistas sobre a ciência, elas conseguem, com a leitura de 3 manchetes, decidir se vacina é coisa boa ou coisa ruim. Então, assim, ao mesmo tempo que a informação em diversas áreas, elas se disseminaram, Vinícius, por outro lado, há muita incapacidade das pessoas de lidar com essas informações e há muito pouca humildade também de perceber que o fato de eu ler 3 notícias não quer dizer que eu conheça nada. No entanto, a gente está num momento em que as pessoas elas arrogam para si a decisão de falar assim, é do jeito que eu pensei porque eu tenho direito de pensar desse jeito e ponto. Só que se isso fosse só com relação à vacina e com relação vamos dar um exemplo, a situação de distanciamento social, que é essa discussão aqui, que a gente se vê numa situação muito delicada para dar apontamentos. No entanto, as pessoas não, elas acham que elas podem definir e nessa coisa de, poxa, então, quem é Deus? As pessoas vão falar assim, não, deixa eu imaginar o que eu acho. Eu penso o seguinte sobre Deus. Eu acho que Deus é um ser, e as pessoas acham que elas podem dar opiniões sobre Deus. E é evidente, quem sou eu para falar que ela não pode dar opinião? Mas isso não quer dizer que ela esteja certa. E o que as Escrituras dizem pra gente é que boa parte dessas opiniões das pessoas, elas estão equivocadas, porque o que nós precisamos saber sobre Deus, Ele revelou na sua palavra. E a sua palavra é a referência. Então, se eu quero saber se as minhas opiniões sobre Deus fazem sentido, eu preciso acessar as Escrituras, a palavra desse próprio Deus e deixar que ela mostre para mim quem de fato Ele é. E aí, Vinícius, é muito legal num momento como esse saber qual é a posição de privilégio de Deus. E aí eu convido e chamo as pessoas para a gente ler o primeiro livro das Escrituras, porque a Bíblia já começa colocando Deus no lugar onde Ele tem que estar. E a gente não pode perder isso de perspectiva, senão todo o desdobramento da história fica comprometido por a gente não entender quem Ele é e onde Ele está. Olha, a gente vai ler no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1, eu vou ler versículos sortidos, porque eu quero assim defender qual ponto, qual é o lugar de Deus nessa realidade que a gente chama de criação, beleza. Mundo, cosmos. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1 primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Verso 9. Versículo 9 diz assim, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca, e assim foi. Verso 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Vou continuar o texto, verso 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos.
Olha lá, verso 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as árvores sobre a terra, sob o firmamento do céu. Verso 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu ainda vou ler com vocês o capítulo 2, no verso 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ponto. Vinícius, por que a gente está lendo esse texto e por que esse texto é tão importante para a nossa conversa? Esse texto é importante porque, assim, qualquer pessoa que quer saber assim, quem é o Criador tem que entender quem fez esse negócio todo. A gente está hoje aqui com o sol aparecendo para a gente, olhando um céu azul, nuvens lindas, repousando o pé sobre a terra que quem fez? Quem é o dono disso aqui? Quem é o autor dessa criação toda? Quem é aquele que pela palavra do seu poder fez tudo funcionar? E não só fez isso, mas ele sustenta essa engrenagem para que ela permaneça. Só tem uma pessoa, o autor disso tudo é Deus. E aí uma coisa que as pessoas talvez hoje não façam ideia, que ao mesmo tempo que ele é o criador, ele é o sustentador, ele também é o governador disso daqui. Todo o funcionamento das coisas foram as leis que ele estabeleceu que fazem com que ela funcione. E daí o que acontece, e que é importante a gente falar, ele decretou, foi pela palavra dele, ele disse assim, vai ser dessa forma, aconteça isso, aconteça aquilo. Ele está no centro de toda a realidade, assentado num sublime e glorioso trono, e ele decidiu como a coisa ia ser. E esse é um ponto de destaque para a nossa vida. Por quê? Porque se a gente concebe, peraí, quem fez isso? Quem tem autoridade sobre tudo isso? Quem manda nesse negócio todo? E a quem tudo isso honra, em última análise? Tudo isso, Vinícius, foi feito para ele. É curioso nessa descrição, essa linda confecção de como foi a obra inicial da criação na língua hebraica, e os estudiosos percebem que ali é um grande poema da criação. Isso não é texto científico para dar detalhes para a gente como que Deus, se a terra é jovem, se a terra é antiga. Não é essa a discussão. O ponto aqui, o pano de fundo é assim, toda a criação tem um autor. Tem um governador, tem um legislador, tem alguém que sustenta ela e tem alguém que é dono de tudo isso daí, que fez tudo. E o que ele fez? Ele fez toda a realidade, animais, seres, cosmos, planetas, galáxias, fez tudo e fez o ser humano. E aí, como que o texto termina? Curiosamente, por que a gente foi para o capítulo 2? Porque o capítulo 2 é o clímax de toda a realidade. Ele vai para o tal do sábado, o 7º dia, onde Deus descansou. Para alguns fala assim, poxa, Deus estava muito cansado. Não, bobeira. Não é essa a linguagem. A linguagem, quando você vai entender a linguagem bíblica, o que é o sábado é o dia de santificar o dia para Deus. É o dia de se voltar para o Criador. É o dia, em toda a concepção do que Deus construiu com o povo judeu, é o dia de se voltar para Deus, para consagrar e falar assim, tudo foi feito para o Senhor. Esse é o dia do sábado. E é curioso essa relação do sábado, porque o que esse poema está sendo construído para dizer o que, Vinícius? Que todas as coisas foram criadas por ele e no final de tudo foi feito para a glória dele, inclusive o ser humano. Aí, Vinícius, é uma coisa espetacular. Deus decretou que assim, a vida só é vida se for vivida para ele. Contrariando isso, a gente se vê num grande problema. Então, sim, Deus está na situação mais privilegiada. Por quê? Porque ele é o dono. Essa é a grande dificuldade, às vezes, do ser humano, de não entender quem é o Deus Criador. O Deus Criador é a suprema referência de autoridade, poder e glória em cima disso tudo que a gente chama de vida.
Essa é Cara, isso aqui tem que trazer paz pro nosso coração de que a gente tá em lockdown, mas Deus não está. Deus não está. O templo tá fechado, mas a igreja verdadeira de Jesus, ela tá avançando, o reino tá aberto. Ô André, você colocou não, a escritura mostra pra gente, então, pelo que eu entendi, que o centro de tudo, o centro da história, o centro da realidade é Deus, não a gente. Deus, mas de jeito algum somos nós, Vinícius. Não nós é não os somos. nossos problemas aqui, então. Não é o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo. Mas por que isso incomoda o nosso coração? Por que a gente não aceita? A gente não consegue enxergar a vida, olhar a maneira das coisas nessa lente, nesse óculos de que Deus é o centro do universo. Por que é difícil, André? Você vê, eu acho que dá para ilustrar esse problema, Vinícius, da seguinte maneira. Todas as pessoas, acho que têm relacionamento entre pai e mãe, ou filho e pai, ou casal. Tem aquele momento que você começa aquela competição, onde uma das partes ficam assim, olha, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser pra você. Uma das partes começa a gritar e esbravejar, porque parece que eu tenho um grande problema com isso. De que as pessoas queiram que eu faça o que elas querem. Por quê? Porque muito semelhante a elas, eu também quero que as pessoas façam o que eu quero. E olha, eu fico muito confortável quando tem várias pessoas para fazer tudo que eu desejo. É impressionante isso daí. E aí, Vinícius, o que é isso no coração? Senão um grande grito contínuo de autonomia, de desejo de estar no centro. Esse é um grande problema, por essa dificuldade de achar assim, olha, quem é o centro da história é Deus. Quais os interesses que precisam ser satisfeitos na minha vida? Eu vou dizer de bater de pronto, e muita gente vai falar assim, são os meus. Sim. Quais são as coisas que te incomodam? As coisas que me incomodam são as coisas que me incomodam. Você não sabe o que eu tô passando. Porque as coisas que te incomodam você, não tem nada a ver com isso. Agora, esse é o grande problema humano, essa independência, essa falta de consciência que eu não estou aqui para buscar, isso é terrível de te falar. Eu não deveria viver para minha felicidade. Eu deveria viver para satisfazer o dono da vida. E a minha felicidade deveria ser alegrar o coração dele. E é curioso que quando a gente descobre que ele me fez para buscar a felicidade, essa vontade de felicidade, Vinícius, não é um negócio errado. Isso Deus semeou esse negócio no coração humano. O grande problema é onde a gente busca satisfazer isso aí. Porque ele decretou, tudo foi feito para ele, tudo foi feito para a glória dele, tudo foi feito para a honra dele, tudo foi feito para se submeter a ele. Quando eu e você tomamos a decisão de ser feliz, de ser satisfeito, que não nele, a nossa vida desandou e se estragou. E aí eu posso dizer o seguinte, Vinícius, Deus não está confinado e Deus continua através do anúncio glorioso de uma palavra de salvação como essa aqui, chamando pessoas das mais variadas experiências e situações para olhar para ele, e ele continua dizendo, olha, tudo que você procura em tantos lugares, você só vai encontrar em um só, em mim mesmo, porque eu te fiz para mim. E você só vai encontrar paz no seu coração se você voltar para mim. Eu estou parafraseando a frase de um grande teólogo da história, chamado Agostinho, Santo Agostinho. Ele diz exatamente isso. E essa é a realidade de todo ser humano. Por quê? Porque Gênesis, ali naquele livro que a gente leu, ele já tinha descrito que tudo foi feito para ele, por ele. E a gente não tem como ser feliz senão nele. E tem prazer, tem satisfação em agradar a Deus, ou viver para ele. Eu explico assim, mas eu vou ter que anular minha vida para viver para ele, mas quando você vive para ele, os nossos planos são realizados, André, tem satisfação, tem alegria nisso? Olha aí, que curioso, Vinícius. Quando ele se torna a principal realidade e fonte da minha satisfação, a vida vai continuar. A vida vai continuar caminhando. O detalhe é que ela muda. O sentido muda. É como se a gente fosse plugado na fonte da vida. Porque a gente não foi feito. Esse é o grande problema, Vinícius. Nós não fomos feitos para viver para a gente mesmo. Essa está a infelicidade. Então, quando a pessoa ela levanta esse tipo de problema, é porque ela está se batendo exatamente com a mesma questão. Ela tem um medo tremendo de que, se ela abandonar os seus próprios desejos, ela vai conseguir ser feliz de fato. E de verdade é isso. Jesus fala assim, olha,
olha para mim, negue a si mesmo, renuncia tudo e volte-se para mim. E aí quando ele começa essa jornada, ele descobre, uau, agora começaram as coisas a se encaixar, agora a família começa a se encaixar, agora o trabalho começa a se encaixar, agora a experiência de vida começa a se encaixar. E mesmo em momentos como esse de confinamento, de dificuldade econômica, de dificuldade sanitária, a gente fala assim, olha, eu tô seguro nele. Legal. André, a cruz de Jesus veio para a história e morreu na cruz. Essa cruz foi decretada também por Deus? Foi. Essa cruz foi decretada. As escrituras falam assim que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes, ele é conhecido como morto antes da fundação do mundo. Tem uma frase de um teólogo brasileiro que menciona assim, antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Por quê? Porque nessa rebelião toda do ser humano de querer viver para si, ele precisa ser condenado. Ele precisa ser... Porque Deus decretou assim. E aí, qual é o detalhe? Esse Deus que é super justiça, ele também é super amoroso. E ele encaminhou o seu filho e tornou o seu filho o soberano sobre toda a terra. E aí, só encontra a vida quem abandona a própria vida e se rende aos pés de Jesus para descobrir. Deus é realmente a minha esperança e a minha felicidade, e o caminho até Deus se chama Jesus Cristo, aquele que te amou, aquele que deu a vida por você e aquele que te chama para você segui-lo como o Senhor da vida. Que bom. Fique firme, essa aqui é só a primeira mensagem que a gente vai falar ao longo do mês sobre lockdown. A gente vai passar por outros lugares também com temas muito relevantes, né, André? Exatamente. Então eu quero convidar você para vir aqui domingo que vem, porque a gente tem mais coisa importante para falar. Eu quero que você pegue esse vídeo aqui, gente, de verdade, compartilha. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque a gente está num momento muito pesado, triste. Eu tenho certeza que essa série aí chamada Lockdown vai ajudar aí a clarear o teu caminho nesses dias tão maus, né, André? Verdade. Bora orar? Vamos fazer uma oração? Deus, nós queremos lamentar a situação em que vivemos. A gente está, Senhor, querendo aqui fazer companhia para muitas famílias que estão enlutadas, para muita gente que perdeu seu ente querido, Senhor. A gente quer se solidarizar com os médicos, com os enfermeiros que estão numa batalha incansável nos hospitais. A gente também quer se solidarizar com o pequeno empresário, Deus, com a pessoa assalariada que perdeu seu emprego. A gente quer se solidarizar com o trabalhador informal, Senhor, que não sabe como conseguir, Senhor, recurso para sua família. Deus, tenha misericórdia, que nós sejamos desses que abram as mãos, que manifestem generosidade, porque essa é a vida de quem vive para Ti. Mas nós também queremos reconhecer que o Senhor decretou toda a história, que o Senhor é soberano, que o seu governo está estabelecido, que nada sai do controle das tuas mãos, e ainda que a gente não consiga explicar todas as coisas, nós sabemos que o ser humano é responsável pelas suas maldades, mas o Senhor não está, o Senhor não é um Deus fraco, o Senhor não é um herói humanizado, o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sustentador de toda essa realidade. E o Senhor, por fim, voltará e fará um novo céu, nova terra, onde habitará a justiça para sempre, onde jamais veremos pandemia novamente, onde ninguém mais que não quer se dobrar ao seu senhorio estará presente para fazer maldade. Deus, nós te louvamos e pedimos, abençoa a nossa nação. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Seja abençoado. Deus te encha de muita graça, muita alegria, muita bondade e muita justiça. Domingo que vem a gente está junto.